Olá, boa tarde. Primeira vez que eu entro nesse horário. Senti vontade de estar aqui, vir responder perguntas que vocês tenham, alguma dúvida sobre relacionamento, sobre constelação, o que vocês quiserem perguntar, estou aqui disponível. Pretendo fazer um pouco mais disso, de vir aqui. E hoje eu queria falar também sobre o tema que eu trouxe no texto, né? Um texto que muita gente comentou sobre essa questão da perfeição, ou melhor, da imperfeição, né? Eu sinto que quanto mais a gente evolui nessa busca, né, espiritual, nessa busca pessoal, nessa expansão de consciência, nesse caminho de melhorar, de buscar a nossa melhor versão, quanto mais a gente vai conquistando e se descobrindo e obtendo realmente algumas conquistas em relação a dificuldades que nós temos, mais nós vamos nos cobrando, né? É algo tão paradoxal, porque quanto mais a gente consegue evoluir internamente, quanto mais a gente consegue se enxergar numa versão melhor, mais a gente se cobra quando a gente erra, quando a gente faz algo que é difícil, quando a gente se percebe num lugar arrogante, ou num lugar reativo, ou de algo que a gente não considera legal, né? Então hoje eu quis vir falar sobre isso, sobre o quanto que a gentileza com o nosso tempo e com a nossa dificuldade precisa andar de mãos dadas com essa evolução e com essas conquistas. Porque não existe perfeição, não existe chegar num estado de equilíbrio e nele ficar. Isso é uma ilusão. Quem acredita que a gente chega no estágio da felicidade, que a gente chega num estágio de perfeição ou num estágio de evolução e nele fica, só se frustra, né? A vida, ela chacoalha, ela é movimento, ela vai trazer mais dificuldades, ela vai trazer mais desafios e você vai sim se pegar, de repente, reativo ou triste ou chateado com algo que você fez. Mas o caminho é justamente esse, de acolher que você ainda não consegue fazer diferente. E quando você diz, eu ainda não consigo fazer diferente, você abre uma porta para conseguir. Se você diz, é impossível, ou se você se critica, eu não tenho jeito, eu não presto, ou o que quer que seja que a gente às vezes fala pra gente, a gente fecha essa porta. Então, é sobre se abrir para o nosso tempo e dizer sim, né? E entender que, né, nas mídias sociais, na televisão, nas revistas, ou mesmo na roda de amigo, nas rodas de amigo, a maioria das pessoas vai mostrar, claro, o seu melhor ângulo, aquilo que a pessoa tem de bom, porque quando você vem para uma conversa, quando você traz uma foto, você quer mostrar aquilo que te encanta, aquilo que você vê em você, que é especial, você quer trazer aquilo que você aprendeu, aquele ensinamento. Mas isso não quer dizer que você não tenha as suas sombras, que você não tenha as suas dificuldades, que você não tenha o dia a dia, talvez muito mais complicado que outras pessoas. Então, a gente sair um pouco dessa ilusão de que existe, sim, uma vida perfeita, uma pessoa perfeita, e também sair do julgamento, né? De criticar aqueles que estão compartilhando o lado bonito, aquilo que faz bem. É sair um pouco dessa questão do certo e do errado, né? Sair dessa pressão, né? Que a gente se impõe e impõe aos outros para ter uma vida de novela, né? Então acho que é sobre isso que eu queria trazer. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre constelação, sobre relacionamento, sobre o que quiserem, podem colocar aqui. Eu já vi que
Algumas pessoas deram oi de outros lugares do mundo. Sejam muito bem-vindos. Todos vocês que estão aqui, que sempre estão presentes, e vocês também que estão chegando. Nesse espaço do Insta eu trago o olhar sistêmico que embasa o trabalho das constelações, trago também reflexões pessoais e quero muito começar a fazer, né, ter esse espaço, esse lugar onde vocês possam trazer as perguntas e dentro daquilo que eu puder, eu responder. Eu estou testando esse horário do almoço, acho que é um horário que fica conveniente para mim e que talvez para algumas pessoas. Pretendo fazer uma live quinta-feira com o Bruno, meu parceiro no Projeto Constelar, também nesse horário, da hora do almoço, de meio-dia, para trazer aquilo que a gente puder em relação a esse universo das constelações. Então eu estava aqui falando um pouquinho sobre perfeição, sobre essa busca, sobre as ilusões que a gente traz, que são ilusões da criança que nós fomos, né? E o quanto que nós somos os primeiros a pegarmos um chicote para nos chicotearmos, para nos condenarmos, para nos magoarmos quando nós não conseguimos. Então, é importante celebrar cada passo. Então, se nesse Dia dos Pais, por exemplo, vocês puderam olhar para o pai de vocês, mesmo que um pouquinho diferente, com uma abertura um pouquinho maior, enxergando ele um pouco mais humano e com um olhar mais generoso, celebre isso, né? Porque o outro caminho de olhar e falar, eu não consigo tomar meu pai, não consigo dar esse lugar para ele, nem para minha mãe, nem para o meu irmão, esse lugar onde você já diz, eu não consigo, eu não posso, isso é impossível, te fecha. E o nosso pensamento, a nossa intenção, as nossas palavras, elas nos limitam. Então diga, que bom que eu consegui dar um pequeno passo. Eu recebi esses dias uma mensagem muito bonita de uma pessoa que disse, olha, não conheço nada de constelação, cheguei aqui por acaso, ouvi a sua live sobre os pais e consegui expressar o meu amor para o meu pai. E foi muito emocionante. Isso foi lindo, receber essa mensagem, porque é exatamente sobre isso, né? Esse espaço e eu estar aqui a serviço, é trazer esse olhar e você fazer na medida do que você pode, do que você consegue. Muitas pessoas vêm e constelam, mas elas estão tão fechadas, elas vêm porque elas acham que é uma solução mágica, elas vêm porque elas acham que o fato de constelar já é o grande passo. E outras que nem constelaram, que nem conhecem direito o que é o olhar sistêmico, mas que estão abertas para tentarem qualquer nova mudança pequena, elas têm um benefício maior, elas conseguem uma mudança maior. Então, é por isso, porque tudo depende da nossa abertura, tudo depende daquilo que a gente realmente se abre para fazer. Porque não há milagres, né? E muitas pessoas sempre perguntam, vamos fazer mais vezes, eu quero constelar várias vezes, eu quero fazer de novo, mas é outro tema. E eu tenho um pouco de resistência quanto a isso, porque quando a gente está nessa mentalidade, a gente não quer fazer o dever de casa. E o dever de casa é o mais difícil, o mais importante. Então, quando eu olho para a minha vida, para o meu relacionamento, quando eu percebo a nova imagem que vem com o olhar sistêmico, quando eu percebo com a constelação uma nova imagem, eu agora preciso internalizar essa imagem. Porque se eu continuar com a minha anterior, eu continuo agindo do mesmo jeito, lidando com a pessoa do mesmo jeito e colhendo o mesmo resultado. Então, quando eu quero ficar constelando várias vezes, é como se eu dissesse para mim mesma, ok, já vi aquilo, não deu certo, deixa eu tentar outra coisa. Deixa eu tentar aqui. E eu fico fazendo isso. E eu nunca vou para o mergulho interno. Eu nunca vou para dentro para tentar fazer o que eu preciso, que é o que muda a chave. E a Débora me pergunta, para quem é indicado fazer a constelação? Olha, Débora, qualquer um pode constelar, né? Desde que você tenha uma questão. Eu também já recebi pessoas que querem constelar e não tem nada as incomodando, nada angustiando. Então, isso não é um oráculo, né? Não funciona assim. Então,
eu tenho que ir procurar esse caminho se eu tenho uma questão. Então, nossa, eu sinto uma angústia absurda que não vai embora, ou eu tenho um relacionamento com a minha mãe que é muito difícil, ou eu não consigo colher prosperidade e abundância por mais que eu ame o que eu faço e que eu me dedique a isso. Quer dizer, são grandes questões da vida que você não sabe mais para onde ir, você não sabe que passo dar. Então a constelação, ela é uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta que para mim foi muito importante e que eu vejo no dia a dia o quanto ela tem essa capacidade de trazer uma nova compreensão, porque se trata disso. Quando eu estou na questão, no problema, eu não entendo o que está por trás, eu não entendo de onde vem. Então, o que é exatamente a constelação? A constelação é essa tomada de consciência, onde eu enxergo uma nova imagem, eu tenho uma nova compreensão do que está por trás, e agora sim, como eu tenho consciência, eu posso escolher diferente. Então, essa tomada de consciência é o que a constelação traz. Mas as pessoas, às vezes, querem que a constelação por si só mude a dinâmica, e não é assim. Quando eu tomo consciência de algo, agora eu tenho um novo olhar, eu tenho uma nova atitude, e aí sim tudo começa a fluir de outra forma. Bem, aí a Chácara São Pedro diz: o conhecimento já é um milagre. Sim, quando a gente conhece, a gente tem escolha. Se a gente não conhece, se a gente não entende, a gente não tem escolha. A gente vive refém das circunstâncias. A gente vive, de certa forma, com uma cegueira, né? Como se algo ali bloqueasse a nossa visão. E sem entender, colhendo ingratidão, colhendo conflito, dificuldades, sem entender por quê, né? E aí a Sandra pergunta: problemas de saúde é válido? Sim, Sandra. É muito lindo o olhar da constelação para a saúde. A gente entende no olhar sistêmico que sim, claro, existem as causas genéticas das doenças. E elas são importantes e são válidas, mas por que eu e a minha família temos essa doença e não a pessoa do lado, o meu vizinho? Por que eu fico doente e não meu irmão? É olhar para uma causa espiritual, né? Além, o que está por trás dessa questão que me faz adoecer, né? A serviço de que essa doença está na minha vida? O que ela veio tentar me mostrar ou incluir na minha família através de mim? Então, existem inclusive livros, tem um muito bom do meu professor Renato Bertatti, sobre um olhar para a saúde, um olhar sistêmico. E não existe assim uma receita de bolo. Cada doença pode estar a serviço de algo diferente na vida das pessoas. É claro que existe uma linha comum que a gente observa, né? Tem doenças que normalmente tem como fundo algo que a gente vê em comum, mas pode ser totalmente diferente. Então, é válido, é muito importante, é muito bom se a pessoa realmente estiver aberta para olhar o que está por trás da doença. Muitas pessoas adoecem, a gente diz, por um amor cego, um amor infantil. Existe uma dinâmica que é assim: se você, papai, ou se você, mamãe, não quer, se você desistiu de tudo, eu vou no seu lugar. E muitas pessoas adoecem assim. Ou se você, meu ancestral, né, teve essa doença e passou por tudo isso, por amor a você, eu também passo. Isso não é consciente, isso é inconsciente, mas é um amor e é uma ligação profunda. E quando a gente consegue olhar, aí a gente pode, na maioria das vezes, se descolar dessa energia e poder seguir, deixar com eles o que é deles e seguir apenas com o que é nosso. Então eu deixo com minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com quem quer que seja, essa questão que é deles, e eu paro de tentar, com a minha saúde, salvá-los. Através da minha saúde,
estar a serviço desse amor e dessa ligação, né? Então isso é muito comum. Se alguém tiver alguma pergunta e não quiser colocar aqui no chat, pode mandar privada. Eu recebi uma que diz assim: eu me vejo sem amigos, parei de beber, de pintar os cabelos, de falar das outras para estar nas conversas. Será que não encontro a minha tribo? Olha, essa pandemia trouxe esse movimento para muitas pessoas, né? Da gente repensar o que vai realmente na nossa essência, o que a gente realmente quer, porque no dia a dia, na rotina, na correria, a gente não se faz essa pergunta, mas a pandemia obrigou todo mundo a parar. Ela impôs uma pausa, ela impôs um mergulho interno, mesmo que seja só lá no comecinho, e ela obrigou todos nós, de alguma forma, em maior ou menor escala, a ir para dentro. E esse processo foi riquíssimo para algumas pessoas e trouxe sim consequências, porque se eu percebo que beber para mim já não faz sentido, que não me preenche mais e todos os meus amigos bebem, isso traz um certo descompasso aí na relação, né? Se eu percebo que aquela amizade que antes estava ali do meu lado o tempo inteiro, de repente já não está me trazendo uma nutrição, uma troca, que a balança está desequilibrada entre o dar e o receber, isso gera sim uma consequência ali. E isso tem sido muito comum, ouvir esses relatos e perceber também na minha vida que com certeza eu consegui escutar mais a minha essência e o que para ela é importante. Então, isso que você descreve é natural, é um processo, você não está sozinha nesse processo, muitos de nós estamos passando pelo mesmo processo, alguns estão percebendo e outros não. Alguns conseguem entender por que isso está acontecendo. Então, não se desespere, não se aflija, não se preocupe, né? Siga aquilo que a sua alma pede e você vai descobrir novas tribos, você vai descobrir novas amizades, comece a se dedicar aos novos interesses que surgiram, porque são eles que vão te trazer pessoas também semelhantes. Então, isso é o que eu tenho para te dizer nesse momento, lendo aqui a sua mensagem. Bem, Sandra, no meu link da bio tem o meu WhatsApp, é só você clicar que já vai para lá e podemos nos falar através do WhatsApp. Câncer de um homem, né? Acredito que seja no testículo. Então, Priscila, é difícil dizer sem olhar, né? Eu não gosto muito de trazer, existem inclusive livros que alguns consteladores associam, mas eu já atendi tantas pessoas que vinham com uma questão que normalmente indica para um lado e o que saiu foi totalmente diferente, que eu não gosto muito de trazer, né? Olhando para isso é possível saber. Câncer, né, de maneira geral, está muito ligado com exclusões, né? Quando eu excluo alguém do meu coração que tem o direito de pertencer. Então, um pai, uma mãe, um irmão não nascido, pode ser um irmão não nascido, abortos, né? Ou outras pessoas que foram excluídas à força do meu sistema. Então, tem muito a ver com exclusão. Agora, qual a exclusão é mais difícil dizer e pode não ser exclusão também, quero deixar claro aqui. Mas geralmente o que a gente vê, às vezes o que está excluído é o amor, é a gratidão. Então, a gente percebe que é a falta, né, desse pertencimento, que é um dos pilares do olhar sistêmico. Não sei de quem se trata, mas reflita se essa pessoa é uma pessoa que excluiu alguém do seu coração, né? Um pai, uma mãe, geralmente uma exclusão mais próxima, assim. Como funciona o campo que faz o terapeuta ser quase um vidente? Não se trata de vidência. E, Débora, esse campo, ele é um campo energético, ele é um campo fenomenológico, né?
A explicação que a gente traz é muito mais do campo da física quântica, né? Tem um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, e ele se dedicou para explicar como é possível que a gente traga, que a gente tenha esse campo onde contém informações da nossa família que alguém consegue acessar, né? Tem uma vasta gama de livros dele. A ciência está estudando de uma outra forma, a epigenética. A epigenética, ela mostra como que é possível a gente herdar não apenas os traços físicos e a genética dos nossos pais e ancestrais, mas herdar dores, dificuldades. Existe um trabalho importante feito recentemente com um grupo de netos holandeses de pessoas que passaram muita fome na guerra, e esses netos todos desenvolveram obesidade, né? Então, como é possível isso? Então, tem todo um estudo da epigenética. O que o Bert trouxe foi a forma de acessar. Ele se colocou a serviço desse campo, e eu vou te dizer que a primeira vez que eu estive num trabalho de constelação, eu me surpreendi, porque eu fui muito fechada, eu fui muito cética. Eu dizia, só vendo para acreditar, eu não posso acreditar nisso, eu não consigo, eu era muito fechada. E quando eu vi, eu comecei a sentir as coisas, e eu era escolhida para ser representante, e eu falava, como eu posso estar sentindo isso? Como é possível, né? Eu te confesso que eu não sei te explicar como é possível, mas eu sei dizer que porque me marcou muito uma constelação que eu participei, onde eu entrei com uma irmã de um constelado. Foi a primeira vez que eu estava nesse campo, primeira vez que eu participava, num dia onde eu participei de 6 constelações, e eu sentia um movimento no corpo, e eu fazia o movimento que eu sentia, porque eu falei, bom, se é para eu vivenciar isso, se é para eu estar aqui, eu vou fazer e vou ver o que acontece. E eu fazia esse movimento e eu não entendi o que era, e eu falava, não pode ir para o racional, eu tenho que fazer, é uma coisa corporal, eu vou fazer. E aí a constelação se desenrolou, e quando chegou no final, essa pessoa me procurou no café e disse, olha, eu estou impressionada, você faz um trejeito que a minha irmã faz, porque eu representava a irmã dele. E assim, é muito louco você pensar como é possível a gente acessar, porque eu não conheço a irmã dele, eu não o conhecia, nem nada sobre a história dele. Ela está viva, muitas pessoas dizem, isso tem a ver com o espiritismo. Não, não tem, é energético, porque ela estava viva na casa dela e eu estava ali naquele campo representando um trejeito, né? Então, assim, é realmente algo que é difícil explicar dentro do que a gente conhece de explicação, né? Científica ainda vai demorar um tempo, mas eu posso dizer pela minha experiência, assim, aquele dia eu cheguei em casa assustada. Eu disse ao meu marido, eu não sei o que é isso, eu não consigo entender, mas eu vou aprender, porque eu fiquei chocada. E foi assim, e ali começou a minha história, comecei a fazer a formação, comecei a me expor ao campo. Então, o que eu posso te dizer, assim, de forma mais concreta, é o trabalho do Rupert Sheldrake, que ele chama de campo morfogenético, que quando a gente se coloca à disposição, a gente realmente sente fisicamente o que está ali, e para mim foi uma grande surpresa, e hoje eu tenho a certeza em todos os atendimentos do quanto o campo realmente é sagrado e mostra. Agora, é muito importante que o constelador e também os representantes não tenham intenção, que eles estejam plenamente centrados e entregues, e não no campo da mente, tem que ser algo realmente do sentir. E assim, esse é o que eu posso te trazer. Bem, Elaine, qual a dica que você daria para quem quer adentrar nesse universo de constelador? Estou ingressando. Elaine, o que eu posso te dizer é isso. Nós como consteladores somos os menores, nós somos os pequenos, né? Diante de um sistema familiar tão importante quanto o do constelado. Então, a gente sempre precisa estar nesse lugar humilde, de pequeno, de que não sabe nada,
Nós estamos ali apenas para manifestar o que o campo nos mostra. E através das frases que surgem, sugerir um caminho. Nós não damos os passos. Quem dá esses passos são os constelados, né? Então nós temos que estar num papel centrado, num papel que respeita e olha para o outro e para a questão do outro, com muita responsabilidade, sem tentar tirar ele desse papel, desse lugar. Porque nós entendemos nesse caminho que tudo aquilo que nós vivenciamos é o certo para nós. Então eu preciso respeitar o destino do outro, eu preciso respeitar a dificuldade, aquilo que ele tem para vivenciar, me colocar a serviço de um lugar que enxerga atrás dele o sistema dele, enxerga os enredamentos, né? Que tem empatia por todos aqueles que vieram antes, que dá um lugar no seu coração para todos eles, porque nós não somos salvadores de ninguém, nós não somos mágicos, nós não somos videntes, como foi perguntado aqui. Nós apenas somos instrumento de algo que quer ser mostrado, que quer ser olhado. E então acho que é isso, assim, fazer uma formação completa, né, estar nela por inteiro e com muita responsabilidade mesmo, porque esse é um trabalho que, se a gente faz sem ter tudo isso, nós podemos adoecer, nós como consteladores, né? Sabendo dos pilares do olhar sistêmico, aqueles que não se prepararam o suficiente, que não estão nessa posição neutra, nessa posição respeitosa e amorosa, nessa posição humilde, eles podem adoecer com esse trabalho. Então, é isso. Eu recomendo sempre o meu professor, que eu adoro, Renato Bertatti, e é isso. Gi, a Fê pergunta: fica claro no campo da pessoa onde está a dificuldade de seguir os caminhos do propósito? Mesmo a pessoa sabendo qual o seu propósito, não consegue enxergar por onde ir, qual porta abrir? Fê, existe algo que a gente chama de autopunição. Tem uma outra palavra que me fugiu agora. Mas, enfim, vai vir daqui a pouco. A gente, muitas vezes, porque alguém lá atrás não se permitiu, ou porque foi negado a alguém um certo caminho, ou porque alguém cometeu algo muito grave lá atrás, a gente, quando nasce, é aspirado, né, para estar ligado a essa pessoa, e muitas vezes a gente não se permite. É uma dinâmica que a gente diz: se você não pôde ter sucesso, se você não pôde se permitir, eu também não me permito. Por mais que eu goste do que eu faço, por mais que eu queira. Então, existem várias dinâmicas, essa é apenas uma delas, né? Que é muito comum a gente ver isso, quando a pessoa tá ali e ela sabe qual é, e ela, por exemplo, tá, vamos supor, numa outra profissão que não tem nada a ver com ela, mas com essa profissão ela tá honrando alguém. Então, vamos supor, é muito comum a gente ver uma pessoa na carreira do direito, né, da justiça, a busca pela justiça que faltou lá atrás para alguém do meu sistema. E aí eu me encontro naquilo, inflamado por aquela busca, por um caso especial, por um tema. E aí, quando eu consigo compreender, eu estou honrando e eu não quero mais seguir nesse caminho, eu posso respeitosamente fazer essa despedida e dizer: eu deixo com você essa busca, que é sua, e eu sigo agora te honrando de outra forma, com você no meu coração, te olhando com respeito e amor, mas me permitindo fazer diferente, porque é isso. Muitas vezes a gente não consegue se permitir porque a gente está vinculado a alguém, né? Mas é difícil te dizer com certeza sem olhar. Isso é o que eu posso te trazer que me vem nesse momento. Sim, Débora, eu sei que é difícil compreender, é só vendo realmente, e às vezes a gente precisa assistir muitas vezes para a gente compreender completamente, e eu me entreguei simplesmente a essa missão que eu sinto que é a minha e que transformou a minha vida e o meu olhar, e eu realmente acho que daqui muitos anos talvez seja possível explicar de uma forma mais palpável. Eu creio que isso seja o que as benzedeiras de antes sentiam. Sim, acho que tudo aquilo
que sai do que a gente tem como provado, como fácil de explicar, como racional, é muito difícil, né? Às vezes a gente vem de um sistema onde só é aceito aquilo que é explicado racionalmente. E quando a gente tenta se abrir a um novo conhecimento, a uma nova forma de conhecimento que ainda não é explicada, a gente não consegue, porque isso é sistêmico, porque isso vem lá de trás. Ninguém se permitiu olhar de outra forma, né? A gente vê isso de vários jeitos. Religião, por exemplo. Bom, a religião da minha família é essa. Então, se eu quero conhecer essa outra, se eu me abro para essa, às vezes vem uma culpa, às vezes eu não consigo, às vezes vem porque eu nem consigo me abrir a isso. E está certo, pelo tempo que for, a gente não precisa se castigar por isso. A gente diz, ok, eu ainda não consigo olhar para esse caminho, mas há algo importante a ser incluído, o respeito. Então, eu ainda não consigo olhar para isso que não é explicado da forma como eu gostaria cientificamente, mas eu olho com respeito. Eu não consigo olhar para essa religião, mas eu olho com respeito, ou para essa forma de casamento, para essa forma de relacionamento. Eu acho que quando a gente consegue, tem essa dificuldade, mas a gente coloca o respeito na equação, tudo fica mais leve para a gente, porque esse trabalho todo, no final das contas, é o que me traz leveza. Leveza e força. O que me traz fluxo e conexão, né? Olhando para mim, não para o outro. Porque o outro tem que olhar para o que é dele. E quando eu olho para o que é meu, então se eu tenho uma relação difícil e eu digo, nossa, eu quero mudar essa pessoa, isso não funciona. Mas se eu digo, eu tô cansada de sofrer, eu tô cansada de carregar esse peso, eu tô cansada de não dar um passo, e aí eu tô olhando para mim, aí sim eu posso fazer algo a respeito, aí sim eu posso. E aí vem esse caminho tão lindo que nos mostra sugestões, né, que a gente pode ou não seguir. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos chegando aqui no finalzinho, mas ainda dá tempo. Ah, eu vejo que tem... Não, são pedidos de transmissão. É isso, gente. Eu pretendo vir aqui mais vezes para responder perguntas de vocês, porque algo que me aquece o coração é trazer esse olhar sistêmico, mesmo para aquelas pessoas que ainda não conseguem constelar, ou que não podem, ou que ainda não têm essa abertura, mas só de ouvir o olhar sistêmico, ou às vezes uma pequena frase, ou algum pequeno preceito, consegue aplicar isso e tem uma diferença grande no relacionamento. Eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, isso é o que me move. Então, eu quero vir mais vezes na live que eu chamo de perguntas e respostas, para trazer aquilo que eu puder. E se ressoar, porque eu também gosto sempre de dizer, se não bateu, se não ressoou, se você não concordou, não fique com isso. Agora, se lá dentro você sentiu alguma coisa diferente, então olhe para isso, né? Gi, quando conseguimos, nem que seja o mínimo, o que aconteceu no nosso sistema, não temos o dever de mostrar aos nossos familiares? Faltou alguma palavra aqui, né? Eu acho que quando a gente consegue entender o que aconteceu, não é isso, Tatiane? Olha, deixa eu te explicar. É assim, como todo caminho, como todo instrumento que a gente encontra, como tudo que a gente... Um novo caminho, a gente quer trazer quem a gente ama para ele, né? Então a gente descobre algo, não é assim? A gente fala, puxa, a gente começa a disparar mensagem, a gente quer trazer todo mundo. E isso é legal, né? Mas a gente fala uma vez. Quando a gente fala uma vez, a gente tem que deixar o outro no tempo dele, no caminho dele, se abrir ou não. Porque se a gente tenta arrastar, isso só traz conflito, né? E quando a gente descobre algo sobre o nosso sistema, a gente também pode, se sentir que há abertura, dizer. Mas a gente não consegue fazer ninguém enxergar. A gente pode... A grande mudança está na nossa transformação, no nosso olhar. Então vamos supor que eu descubro que o meu irmão
que tem uma questão muito séria, muito importante, está honrando meu pai. Vamos supor que isso apareceu na minha live. Apareceu por algum motivo, né? Geralmente é para que eu possa olhar e enxergar a força desse irmão de seguir nesse destino tão difícil e entender o que pesa no coração dele, os enredamentos que atuam nele, para que agora eu possa me relacionar com esse irmão de uma outra forma, dando um lugar no meu coração para aquilo para onde ele olha, né? Para essa relação com meu pai. Essa é a minha nova imagem. Não adianta eu querer agora que esse irmão, eu ficar no ouvido dele falando, não, mas é porque você está honrando meu pai, nosso pai é porque você está fazendo isso, você tem que ir lá, você tem que constelar, você tem que mudar isso. Isso não funciona. Eu posso no máximo dizer, olha, eu fiz uma constelação, você apareceu, eu vi o seu amor pelo nosso pai, eu vi que tem aí uma questão. Se você sentir, se você quiser conhecer esse caminho, para mim ele fez bem. É isso. Porque se trata do nosso olhar. E quando eu olho para ele de outra forma, ele recebe esse olhar. Pode ser que você nem precise dizer nada. E ele olha e fala assim, nossa, mudou o nosso relacionamento, né? Tô vendo que você tá me respeitando mais, por exemplo, né? Isso é muito comum. Tô vendo que você tá com mais paciência para mim, tô vendo que você tá pedindo minha opinião, tô vendo que você... Enfim, várias possibilidades. Então, ele vem da nossa mudança... Ele pode ser que busque esse caminho. Eu já atendi vários parentes de pessoas que eu atendi, que depois de um tempo a pessoa vem e fala, eu quero agora ver o que é, eu vi a mudança, eu quero também, mas isso não pode ser imposto, isso não pode ser uma insistência, não, porque senão tudo aquilo que você conseguiu ali de transformação vai embora, né? Isso chama Ordens da Ajuda. Eu tenho lives aqui, inclusive com meu professor, tanto no IGTV quanto no YouTube. Vale a pena você assistir. Ordens da Ajuda é um tema importantíssimo. É como eu posso ajudar o outro, sem desrespeitar. Geralmente é só pelo meu olhar, porque eu não consigo mudar ninguém. Eu mudo a minha relação com essa pessoa. Mas é interessante, viu, a live? Traz muitos insights dentro desse tema. Recomendo a todos que estiverem aqui ouvindo. Eu gosto muito das Ordens da Ajuda. Foi o primeiro módulo que eu fiz e foi o que me fez me encantar, me apaixonar por esse caminho. Porque eu falei, nossa, eu tô totalmente errada, eu tô fora do meu lugar, tô querendo ajudar o mundo e colhendo ingratidão. Eu tento ajudar todo mundo da minha família e eu sou a chata. E... agora eu entendi, estou gastando toda a minha energia de uma forma errada. E a hora que eu consegui entender isso, nossa, que foi assim, sabe? Eu parei de carregar pesos que não eram meus. Eu falo, ok, eu não posso carregar o peso do outro. E eu preciso entender que quando eu fico mal é porque eu não estou conseguindo lidar de ver esse sofrimento. Mas eu preciso entender que por alguma razão essa pessoa precisa passar por isso. Eu posso estar do lado, mas se ela me pedir, eu não posso tentar tirar a força a pessoa daquilo, não posso, porque não me cabe. Senão eu estou interferindo no destino dela, né? Na missão dela. Aqui a gente falou de propósito ainda agora. Todo mundo tem uma missão. Eu tenho a minha. E se eu ficar gastando meu tempo, tentando olhar para a missão do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, tentando tirar eles do sofrimento, eu não tenho tempo para olhar para a minha. Isso não é egoísmo, ao contrário. Se eu olho para mim, se eu me trabalho, se eu cresço, se eu mudo a minha forma de agir, interagir com o mundo, e se eu começo a enxergar a minha missão, porque a gente sempre está no caminho dela, a gente só não enxerga. Então, se eu começo a colocar atenção, colocar presença, colocar amor, colocar carinho na minha missão, todos ao meu redor que eu queria antes transformar, recebem uma melhor versão minha e com certeza flui melhor os relacionamentos. Então a gente às vezes pensa, nossa, mas isso é egoísmo. Não é, ao contrário. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi pela boca de uma médica, olha, você tem que cuidar de você, porque aí seus filhos vão ficar bem, porque você não está cuidando de você e eles não vão ficar bem. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falo, como assim? Meus filhos vêm em primeiro lugar. Essa médica não entende nada. Hoje eu entendo o que ela queria dizer, né? Pode olhar, o dia que você tá mal, todo mundo tá mal ao seu redor. Seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, com quem você encontrar.
O dia que você tá bem, que você tá nutrida, todo mundo parece que recebe um pouquinho dessa energia sua e você vai espalhando. Então é isso, no final das contas é isso. Eu quero agradecer por todos vocês que vieram. Sim, a live vai ficar gravada. Eu pretendo fazer mais vezes nesse horário do almoço, porque é um horário que se encaixa bem na minha agenda. E aí vocês podem trazer as questões, as perguntas, na medida do que eu puder, eu vou responder. Claro que quem melhor sabe o passo a tomar e o que é certo para você é você mesma. Nós temos a força para lidar com o nosso destino. Nós conseguimos. Nós só precisamos descobrir isso, por mais difícil que seja. Então, ouvir esses ensinamentos ajuda, claro, mas nós damos conta. Assim como os nossos pais dão conta do destino deles, nosso marido do destino dele e os nossos filhos também. Então, quando a gente consegue enxergar isso, tudo fica mais fácil. Gratidão a todos vocês. Até a próxima. Quinta-feira, na hora do almoço, estarei aqui de novo com o Bruno Queiroz. Vamos trazer um pouquinho da teoria sistêmica, um pouquinho mais aprofundado, mas sempre dessa forma aplicada na vida, para quem quiser vir ouvir. Gratidão, queridos. Um beijo grande.